Oi, minha gente, boa tarde, como vai? É um prazer estar com vocês. Uma desculpa, um ligeiro retraso pelo a tecnologia muitas vezes ajuda, outras vezes não ajuda tanto, mas é mais o que ajuda que não ajuda. Bem-vindos a esse webinário da Iron Forex, onde vamos estar vendo o que são as bandas de Bollinger. Nós tivemos a oportunidade, a semana passada, de ver o que são as meias móveis. Então, baseados nas meias móveis, porque sabemos que 80%, 90% dos indicadores, sobretudo daqueles que têm que ver com tendência, estão baseados em meias móveis. Então, isso é algo que vai ser muito importante para nós ter em conta as meias móveis. Com diferentes indicadores, vão ter diferentes fórmulas. Então, isso é o que faz que nós possamos fazer nosso sistema de trading que seja o adequado para a pessoa, que seja aquele que você goste, que você possa usar aqueles indicadores que você entenda melhor, que estejam mais de acordo com o que é sua tolerância ao risco, que seja o que faça que você seja um trader consistentemente lucrativo, tá? Então, estamos falando das meias móveis, onde são o promédio de diferentes temporalidades, que são o promédio de diferentes preços de fechamento. Quando eu estou abrindo aqui no que são os indicadores de tendência, olha, eu vou pôr o gráfico aqui em português para que seja mais entendível para a gente. Vai desaparecer um momento, mas vai voltar em uns segundinhos. Para nós ter tudo isso em português. Então, vamos aqui ver tendência, que são os indicadores de tendência. Já vimos o que são o moving average ou as meias móveis. Então, estávamos configurando e falando de quais são as características das meias móveis. O período, o que temos aqui, esse é... Um momentinho, vou fechar isso e vou abrir uma nova plataforma de trading, porque essa estava ficando maluca, estava tendo aí um probleminha. Então, eu vou reanudar o que é a plataforma. Vamos usar a mesma MT4 mais do Iron Forex. Então, quando falamos de períodos, o que isso quer dizer é que a proporção do comportamento da meia móvel é proporcional à temporalidade que nós estamos usando. Então, se eu ponho um período de 20 na meia móvel, o que isso significa é que vai tomar os períodos dos 20 últimos dias.
vou abrir aqui o euro-dólar na janela gráfico. Vamos fazer ela um pouquinho mais grande. Vamos pôr um template em branco e temos isso, tá? Então, aqui temos novamente o que é o euro-dólar, que está na luta, o dólar e o euro, a paridade é praticamente a mesma, não? Está em o valor do dólar nesse momento é igual ao valor do euro, não? Nós ainda estamos numa tendência baixista, isso vou mostrar em um momentinho, mas essa tendência baixa está ficando fraca. Então, temos que ter muito cuidado para onde nós colocamos posições, onde isso o que é as recomendações, a exceção, o aviso de risco, não? Em primeira instância, é muito importante que nós tomemos em consideração o que são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital. Por quê? Porque quando estamos trabalhando com instrumentos CFDs, tem uma alavancagem muito grande e são muito poderosos, então a possibilidade de perder dinheiro e de perder dinheiro fortemente é grande. Então, por isso é que eu menciono tanto o que são os 5 conselhos, onde o primeiro é praticar uma conta demo, utilize uma ordem de stop loss, desça ou baixe a alavancagem até 1,25, 1,30, que é uma alavancagem aceitável e não tão forte que possa ir em contra de nossa conta com muita força. O que você não ponha em risco mais de 1% do total do capital e não coloque muitas posições. Por quê? Porque cada gráfico tem uma estratégia em particular, tem um estudo que você previamente já fez. Isso é o que dá a vantagem de nós sobre o mercado, que nós estejamos já estudado o gráfico e que, com isso, nós saibamos em que momento entrar, em que momento sair, qual é a vela de arranque, de colocação de posição, qual a vela de saída, enfim, é uma arte. O trading é uma arte, então precisa ter esses conselhos para conservar, para não queimar a sua conta, para não ter uma situação de trade out, margin call, ou o que seria um chamado de margem, tá? A exceção de responsabilidade é a que diz que a responsabilidade do trading, de cada trade, é exclusivo do trader, tá? Eu posso dar muitas ideias, eu posso dar minha própria percepção do mercado, mas isso nunca são recomendações para você colocar posições, tá? As posições que você coloque vão ser inteiramente responsabilidade de você. Então, dito isso, se eu quero colocar uma meia móvel, aqui tem várias regras que nós temos que tomar em consideração. A primeira é que a maior tamanho seja o período, mais longe vai estar ele do preço, tá? Se eu tomo a móvel dourada de 200 períodos, vai ser uma simples, eu dou OK, está muito longe do preço, você vê. Mas é uma meia móvel muito interessante, porque se o preço, se os castiçais japoneses estão debaixo da linha amarela, isso nos diz que estamos em território baixista, tá? Quando nós usamos essa meia móvel,
tem dois momentos que são para nós onde nós temos a maior vantagem sobre o mercado. E são dois que são iguais em todo o tempo, em todo momento em que nós estejamos usando meias móveis. Um é o cruzamento, ok? Quando o preço cruza. E o outro é quando o preço topa. Quando o preço topa e faz um kick, então ele vai para o outro lado. Esse também é um bom momento para nós, eventualmente, colocar posições, tá? As meias móveis. Isso, por favor, a gente que possa tomar nota disso. As meias móveis funcionam muito bem em mercados com tendência, seja tendência à alça ou seja tendência à baixa. Não em movimentos laterais, não quando o mercado é lateral, porque então os sinais de entrada e saída ficam muito confusos. Além que nós pudéssemos estar usando 1, 2, 3 meias móveis. Quando o mercado é muito lateral, então elas começam a cruzar muito uma com outra. Isso faz o que se chama um nó. E o nó é um aviso que o mercado está pronto de estourar. Porque quando o mercado está indo lateral, não é que o mercado não esteja fazendo nada, está acumulando energia. Então, o mercado se está preparando para estourar, mas não sabemos se o preço vai estourar para cima ou vai estourar para baixo, ou em que momento esse vai estourar para nós estar preparados. Uma técnica que funciona bastante bem é uma em que nós esperamos até que o preço quebre o canal lateral onde ele se está manifestando nesse momento, tá? Agora, a meia móvel, eu vou dar uma... Vou pôr esse outra vez em branco e agora eu vou pôr uma meia móvel de 10, muito pegadinha ao preço, vou pôr ela em cor vermelho. Aqui vemos que está muito pegado no preço, é muito sensível, é uma que pode dar sinais não certos, então a ideia é que você possa calibrar a meia móvel de tal jeito que possa dar a você os melhores sinais de entrada e saída, tá? Então, temos um americano muito craque no trading que fez o que se chama as bandas que têm o seu próprio nome, que é o John Bollinger, e ele fez o que se chamam as bandas de Bollinger. Eu vou pôr aqui no chat, tem um livro que se chama Bollinger Bands by John Bollinger. Eu gostaria que estejam esses livros em português, em espanhol. Por certo, eu estou transmitindo desde a cidade do México. O meu nome é Carl Prass. Eu vou pôr meu nome aqui também. Vocês me podem achar no LinkedIn para qualquer consulta, qualquer pergunta que vocês possam ter. Agora, o John Bollinger, ele vive, ele é relativamente jovem, ele escreveu esse livro. Ainda, até onde eu sei, não está traduzido para o espanhol ou para o português. Então, muitos bons livros estão ainda em inglês. Mas eu recomendo muito esse livro, porque fala com muito detalhe, particularidades, estratégias, regras para usar
as bandas de Bollinger. Em uma apresentação, numa palestra de 1 hora, é muito difícil poder falar das 15 regras das bandas de Bollinger, mas eu vou estar falando das mais importantes. O John Bollinger, você também pode contactar ele através do LinkedIn. Ele não tem tantos amigos, mas quando ele vê um colega trader que está se pondo em contato com ele, normalmente ele conecta com você, não? Então, ele pegou 3 meias móveis. E você vai poder achar as bandas de Bollinger aqui onde diz Bollinger Bands. Você faz um double click, tem aqui período de 20. A meia móvel central é uma meia móvel simples de 20. As desviações, 2. Eu vou pôr as linhas cor amarelo, um pouquinho mais grossas. E então temos isso que temos aqui. A meia móvel central é uma meia móvel normal de 20. Se eu pego uma meia móvel, ponho aqui nos períodos 20 e ponho, por exemplo, uma cor azul, então aqui quando eu dou o OK, a linha do meio vai ficar azul em lugar de amarelo, como vemos aqui. Tá? Então, com isso nós comprovamos que a meia móvel central é uma meia móvel simples de 20. Agora, esse indicador, esse padrão, sistema do John Bollinger, é um indicador de envoltura. Como você vê, as 3 linhas envolvem o preço. 95% do tempo, o preço vai estar dentro das bandas. 5% do tempo vai estar fora. E quando o preço sobe ou baixa demais, então isso faz que nós tenhamos o conhecimento de que muito provavelmente o mercado está em sobrecompra ou em sobrevenda, tá? E que é o curioso, uma particularidade das bandas, a linha de baixo e a linha de cima não são meias móveis normal, porque estão alterados por uma fórmula onde temos 2 desviações estándares para cima e 2 desviações estándares para baixo. Que é o que isso quer dizer? Que as bandas nos ajudam a nós saber quando é que temos um aumento na volatilidade do mercado e quando é que essa volatilidade diminui. Vamos ver esse exemplo aqui. Quando o preço baixa com muita força, então as bandas fica mais longo a distância entre um e outro. E quando o mercado fica lateral, então o espaço se reduz drasticamente. Então, isso ajuda a gente para saber quando é que o mercado está sendo mais volátil, quando o movimento tem mais força e quando é que está perdendo volatilidade e o mercado está perdendo também direcionalidade. Agora eu vou falar de 4 sistemas, 4 características das bandas de Bollinger que nós vamos poder aproveitar para ter um melhor trading. Olha, gente, uma coisa que eu recomendo muito é que sabemos
que temos o análise fundamental e que temos o análise técnico. Eu sugiro para a gente usar 20% do seu análise, que seja análise fundamental, e 80% do análise, que seja análise técnico, que é o que nós estamos apercebendo através do gráfico. Agora, no análise fundamental, e mais quando temos anúncios de política monetária dos bancos centrais, onde normalmente são anúncios que produzem uma alta volatilidade no mercado. Isso é algo que seguramente vocês têm visto. Principalmente estamos operando com gráfico de 1 minuto. Porque no gráfico de 1 minuto, vamos para o de 5, o mercado, quando já não tem volatilidade, fica muito compacto. Essa é uma compressão que tem o preço. E se você enxerga o mercado uma meia hora antes de que se dê o anúncio de política monetária, por exemplo, da Reserva Federal, da Fed dos Estados Unidos, ou da Comunidade Europeia, então pode acontecer que temos um aumento muito forte da volatilidade. Cada temporalidade tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens das temporalidades rápidas, como a de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, é que são muito vulneráveis aos anúncios econômicos, porque o movimento pode ser drástico e pode ser muito agressivo. Então, se eu estou tendo um momento de compressão como o que eu estou tendo aqui, isso não é que o mercado não esteja fazendo nada. Como eu dizia, ele está acumulando energia nas fases de compressão. E o que o mercado, o que o gráfico está dizendo para a gente, onde nós podemos estar preparados para os próximos movimentos, é que, novamente, o mercado vai estourar e vai ter um momento forte. Não sabemos ainda com exatitude para onde vai ir, mas o momento em que isso acontece, se eu sei que o anúncio de política monetária do Banco Central estadunidense vai se dar, vamos dizer, às 10 da manhã, horário do Brasil. Então, meia hora antes, as bandas de Bollinger vão ficar muito, muito pertinho uma da outra. Tá? Vão ficar aqui pegadinhos assim. Quando dão às 10, chega um momento em que isso estoura e a banda da cima vai assim para cima, a de baixo vai para baixo e essa do meio vai para cima também, e você vai poder ver uma vela verde muito grande, com muita alta volatilidade, subindo e baixando, porque a gente ficou louca pelo anúncio que deu a Reserva Federal dos Estados Unidos. Então, isso é o que faz um aumento da volatilidade, que depois isso pode mudar e pode se fazer mais fraco depois do anúncio econômico. Tá? Algo assim como isso.
Então, a primeira característica das bandas de Bollinger é a compressão, que está avisando a gente que vai ter um movimento muito forte no preço. E nós podemos saber quando é que esse movimento vai acontecer, tomando em consideração os anúncios econômicos que você vai poder encontrar em uma página como o investing.com. Se você põe BR, eu vou pôr aqui no chat, br.investing.com. Isso é um jeito para você se ligar com a página da investing.com do Brasil e para o Portugal também, onde tudo está em português. E o que é muito importante para nós tomar em consideração é o calendário econômico. Deixa eu pôr isso aqui para a gente, para você ver como é que isso funciona. Eu vou dar uma limpiadinha aqui. Ok. Por exemplo, eu vou para o BR, investing.com. Vai tomar uns segundinhos, porque estamos tendo uma alta ocupação do internet. Mas aqui é onde você vai poder achar o que é o calendário econômico. Tá? Então, aqui você puxa calendário econômico e vão aparecer todos os anúncios econômicos mais importantes. Está down for maintenance. Bom, isso foi aqui para o Investing BR. Vamos ver o do México, mx.investing.com. Aqui estamos, aqui é o do México, está em espanhol, mas isso serve para a gente ter uma ideia mais clara do que é o calendário econômico. Aqui você tem, quando você abre a página do Brasil, vem com horas do Brasil, então vai ser muito fácil para você saber em que momento vai ter tal ou qual anúncio. Os anúncios estão qualificados pelas estrelas, onde uma estrela é um anúncio fraco, de não tanta volatilidade, 2 estrelas é mais forte, e 3 estrelas presume um anúncio muito mais forte que pode provocar alta volatilidade no mercado. Então, é muito interessante seguir as bandas. Antes e depois de um anúncio econômico. Porque, por exemplo, isso podia ser o mercado antes do anúncio, depois do anúncio foi na alça e depois ficou novamente lateral. Então, vamos poder aproveitar esse movimento. A estratégia que vou estar mostrando nos próximos webinários tem que ver com que você, de antemão, já tenha uma ideia de quando se dê um anúncio. Você pode ver, por exemplo, que o anúncio tem o que é o pronóstico, qual foi o prévio, qual é a previsão e qual é o atual. Então, a previsão pode dar uma ideia para você de para onde vai ir o preço. Olha, é muito importante nos lembrar que
se temos uma paridade como o euro-dólar. O euro é a moneda base e o dólar é a moeda de cotização. Então, se a moeda base fica forte, o gráfico vai para cima. Se a moeda base fica fraca, o gráfico vai para baixo. Agora, se o dólar fica forte, o gráfico vai para baixo. E se o dólar fica fraco, então o gráfico vai para cima. Isso é muito importante para nós saber em que direção pré-colocar uma posição. E eu invito a gente. Você coloca a posição um tempo antes que se dê o anúncio. Se fica muito lateral, procure sair em zero. Mas se o preço vai num caminho do qual você espera que o mercado se mova, então, para quando se dê o anúncio, muito possivelmente o seu stop loss vai ter o mesmo preço que o preço de compra e você já tem feito uma blindagem para a sua posição, onde o único que pode acontecer numa situação negativa é que você saia em zero ou com uma muito pequena perda através do slipperage, ou quando resvala o preço um pouquinho, porque o mercado foi muito volátil. Então, primeira característica, a compressão. Segunda característica, quando as linhas ficam como boca de jacaré, que abre desse jeito, então, durante o tempo que as velas sigam tendo contato com a banda superior, falando de velas de castiçais verdes, você mantém a posição, tá? Se o mercado ainda fica um pouquinho lateral, no tempo onde não quebre a linha central, isso ainda tem muitas possibilidades de continuar para cima. E, assim como diz o John Bollinger, até que o preço toque, nesse caso, banda inferior, então essa seria a confirmação de que o movimento à alça acabou. Mas nós podemos usar o price action em combinação com as bandas de Bollinger totalmente, sem problema, tá? Se pode, e você pode ir por price action, e no momento que você veja uma vela que fechou em contrário à sua vela base anterior, você pode fechar a posição. Se o mercado continua subindo, você pode colocar uma posição extra de acordo à leitura que você vai tendo do seu gráfico. Agora, um terceiro característica é quando o preço cruza a meia móvel central. Deixa eu ver se eu acho aqui algo que possa ser mais ilustrativo nesse sentido. Olha, esse é o gráfico do euro-dólar com castiçais semanais. Então, quando o preço cruza a linha central, isso é também tomado por muitos traders como um sinal de entrada em curto. E aqui esse é um muito bom exemplo de como nós podemos fazer dinheiro até usando um gráfico semanal que pode durar um ano inteiro, uma tendência baixista como o que estamos vendo aqui. Então, esse é o momento de entrada e, por enquanto, o preço não cruze do outro lado da meia móvel central, mantemos a posição. Como aqui saiu um pouquinho, mas depois entrou novamente, nós teríamos esse sinal de entrada aqui e ainda não tínhamos um sinal de saída.
essa velinha verde aqui pudera ser, mas já temos tido velas de reversão e isso ainda intentou baixar. Mas aqui é um ponto onde os ursos, o que é as forças baixistas, estão ficando fracas. Tá? Quando o preço cruza a linha central, você pode tomar como objetivo de take profit a banda inferior nesse caso, ou quando ele cruza para cima, você pode tomar a banda superior para o seu take profit. Que isso possa ser uma posição com lucro muito pequeno, sim, mas ainda assim você pode continuar com a segunda posição enquanto o preço esteja tocando a banda superior e uma vez que começa a ficar longe, então já está ficando fraca essa tendência e nós podemos fechar a posição, que ainda possa subir, nós pudéssemos entrar com outra vela base, como seria esta vela verde daqui, tá? Então, temos compressão, aumento de volatilidade, abre as bocas como jacaré para nós colocar uma posição. Enquanto o preço estiver tocando a meia móvel superior, nós deixamos posição à alça. Enquanto esteja tocando a banda inferior, mantemos a posição inferior. E o cruzamento da meia móvel é também um sinal de entrada. Agora, tem uma quarta característica, uma quarta função que eu vou comentar com vocês o dia de hoje, porque, olha, se nós temos visto uma classe de bandas de Bollinger, isso não quer dizer que nós já sejamos maestros das bandas de Bollinger, que estejamos total domínio sobre as bandas. Não é limitativo. Por isso é que eu, em cada webinário, eu proponho 1 ou 2 livros para a gente poder profundizar ainda mais nessa estratégia, nesse sistema de trading, para você ficar mais craque. O que temos aqui com as bandas é o sistema que usa o John Bollinger no seu fundo de investimento. Ele faz muito bem, e ele conhece o seu indicador com a sua própria mão. Ele é o criador desse. Tá? Então, ele fala o seguinte, olha isso. Se eu tenho velas que fecham do outro lado da banda superior, e depois tenho outro fechamento dentro das bandas, isso é um sinal claro de possibilidade de reversão. Então, é algo fascinante, algo que põe a mim e a muitos outros traders com a pele de galinha. É porque diferentes indicadores estão falando exatamente o mesmo, só que com interpretações diferentes. Se eu estou usando o que é o sistema de canais, eu vou poder observar no grupo do quarto grupo de padrões, que é o padrão de reversão, eu estou vendo aqui um oco, que é um ombro-cabeça-ombro, que convertiu-se em um padrão de reversão. E um padrão de reversão extremadamente forte, que vinha daqui até aqui. E, para eu dizer a verdade, isso ainda não está dando um claro sinal para fechar a posição que eu possivelmente pode ter aberto. Isso foi... Deixa eu ver. Vamos pegar a vela de cruzamento. Isso foi
o 13 de junho de 2021. Faz mais de um ano que nós poderíamos ter posto uma posição muito lucrativa. Agora, isso não é para nós ficar tristes e frustrados de sim, eu podia fazer isso, mas não fez. Não. Isso é aprendizagem. Isso é um jeito para você estar preparado agora para os próximos movimentos que o mercado possa fazer. Então, o que eu vou pedir a gente fazer de aqui a sexta-feira, o dia depois da manhã, que você possa praticar com as bandas para você achar bons momentos de entrada, bom momento de saída, bom momento de entrada, e aqui não temos ainda um bom momento de saída. A prática faz o maestro. No que é o controle das competências, tem uma regra que diz que para uma pessoa passar do nível 2 para o nível 3 de competência, de fazer uma habilidade, você tem que ter aproximadamente 2.500 repetições. Então, eu invito para a gente ter a suficiente paciência, disciplina, perseverança, até que você tenha visto, estudado 2.500 gráficos com as bandas de Bollinger. E é muito possível que você diga, olha, eu trabalho muito com as bandas de Bollinger, eu tenho visto brokers e traders que trabalham muito com as bandas de Bollinger, porque é um indicador relativamente simples, mas que dá uma quantidade de informação muito boa para a gente manter uma posição aberta. Olha, se eu não estivesse trabalhando com as bandas, e eu coloco a posição em curto, eu vendo aqui. Possivelmente, com essa segunda vela verde, eu poderia ter, como disse nos Estados Unidos, eu poderia ficar com os pés frios. Não? I get cold feet, tenho medo de ficar posição. Mas quando estamos trabalhando com meias móveis, então você diz, olha, enquanto o preço não feche do outro lado da meia móvel, eu continuo. Esse podia ser um lugar onde eu possivelmente podia fechar a posição em curto, mas com a nova vela vermelha eu colocava outra posição em curto. Tá? Então, o que não diz o indicador, diz o outro, e eu vou estar mostrando diferentes indicadores para a gente, para fazer o seu sistema de filtragem, para qualificar quais podem ser umas boas oportunidades de colocar uma posição e quais são, digamos, umas onde podemos entrar com posições muito pequenininhas para ver como é que o mercado se está comportando. A sexta-feira, o dia depois da manhã, vamos estar vendo um indicador que aparentemente parece complexo, mas não é tanto. Estamos falando da nuvem de Ishimoku, o que é o Ishimoku Kinko-hyo, que é outra das grandes coisas que o Japão tem dado para a gente no arte do trading. Não? Nós usamos castiçais japoneses, o nuvem de Ishimoku. Quando nós pensamos, olha aqui, o Charles Dow, o Elliott, o Wyckoff são os pais do análise técnico. As velas japonesas têm mais de 400 anos se usando no Japão manualmente para tirar o que é o preço do arroz, por exemplo. Para o trading do arroz, já faz 400 anos. Então,
quem é realmente o pai do análise técnico, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que muito possivelmente são japoneses, que vêm do Japão, tá? Então, o que é a nuvem de Shimoku, parece complexa, mas é um indicador que tem 5 guias móveis. Aqui são 3, então só vamos agregar por 2 linhas mais. Vamos falar de todos os elementos e com toda essa ensinança, o que eu procuro, o que eu busco, é que a gente que veja esses webinários possa ser operativo nesse indicador, nesse webinário, na estrutura acadêmica que nós possamos fazer. Então, pratique com as bandas de Bollinger. De aqui a sexta-feira, vamos ver o que é a nuvem de Shimoku. E de todo o que eu vou mostrando, você pode ir provando. Eu tenho traders também que só operam com nuvem de Shimoku. Todos os indicadores que eu mostro, eu uso eles, mas eu não uso eles em conjunto ao mesmo tempo. Eu tenho uma janela com bandas de Bollinger, outra janela com nuvem de Shimoku, outra janela com ADX e SAR parabólico, outra com 2 meias móveis de duplo cruce. E com isso eu vou qualificando a oportunidade com 4 janelas. Não, eu faço meu laboratório de trading, eu invito a gente que faça o seu laboratório de trading também, tá? Então, para toda gente bonita do Brasil, do Portugal, nas suas belas cidades, eu desejo uma muito boa noite para cada um de vocês. Estamos em contato através do Iron Forex, através de LinkedIn, e eu vejo vocês sexta-feira, mesma hora, com a nuvem de Shimoku. Isto é bacana e se está pondo ainda muito melhor, tá? Até loguinho, minha gente. Tudo de bom. E estamos em contato e muita sorte, meus colegas traders. Até loguinho. Tchau, tchau.